Olá, patriotas. Venho aqui chamar todos para uma grande situação estratégica que vem acontecendo da esquerda e todo o viés estrangeiro que vem por trás dela em nossas cidades. Para quem não me conhece, eu sou Fabrício Alves. Vocês possivelmente já leram muito das minhas narrativas de forma moral, direta e gramaticalmente incorreta. Muitos já ouviram citações nas quais eu já propaguei. Não sou o mais importante, né? Não sou o único importante, todos são importantes. Muitas das minhas bases, logicamente, foram desenvolvidas, vou falar um pouco mais rápido. Logicamente, todas as minhas estruturas, né, elas foram desenvolvidas dentro de narrativas na qual pessoas buscaram se informar, buscaram orientar a nação brasileira, seja aquele funcionário público, aquele jornalista que está lá no meio, que não pode se declarar, que vazou uma matéria, que vazou alguma informação. Então, todos são necessários nessa batalha. Infelizmente, às vezes, a gente tem que agir como espião dentro da nossa própria nação. E isso tem acontecido nas últimas décadas, dentro de escolas, polícia civil, polícia militar, polícia federal, promotoria, e assim vai, né? Políticos. Hoje em dia, nós temos um pouco mais de voz. Embora eu não seja o mais importante, não seja o único, eu percebo veemente, né, pela direita ser um espaço de laboratório onde a gente foi testando possibilidades, e eu, por conhecer mais o chão de fábrica, mais o viés de batalha, de desenvoltura dentro de grandes empresas nacionais, multinacionais, e toda a minha carga como instrutor, né, vendo as pessoas como elas interagem, como motivar, e como o próprio caráter autodidata, na qual me desenvolvi em excelência, fez eu conseguir compreender a dinâmica social que nós vivíamos e poder moldar. Ver assim pontos críticos, como quando a direita se acalou na movimentação das eleições, quando a esquerda nos chamava de nazista, que veio aquela moça se mutilar, que eu fui lá e dei uma de perito, legista não, porque ela estava morta, e mostrei que, né, salientei, né, atentei aos fatos que aquela mutilação ela foi autoflagelo, e realmente não teria como uma pessoa fazer aquilo a menos que estivesse abraçando ela, e de uma forma sinistra, porque se ela abraçasse dos dois lados, ela ia acabar se navalhando os braços, né? Então não teria curvatura, então seria impossível, né? Até depois realmente vir um perito e atestar de forma. Então realmente eu tenho que buscar narrativa para algumas pessoas do meio cunho político e dos funcionários públicos, né, sejam eles concursados ou não, a aderirem à movimentação, criarem coragem. E é o que acontece quando eles percebem que uma pessoa, eu não me desconsidero, né? Tanto que Lula, ele era um semi-analfabeto e enrolou a nação inteira. Então, a inteligência, às vezes, ela não está aderida a determinados cunhos de determinadas matérias, né? Eu, por exemplo, sou disléxico e tenho o meu valor também. Dentro da campanha, do pós, quando procurei salientar as pessoas que o problema era o STF, que as pessoas estavam desviando, que as pessoas deveriam de manter o foco da intervenção militar, mesmo sendo inviável na época, mesmo AI-5, eu, por ter lido o decreto, por ter lido a Constituição até de 1824, então, para salientar detalhes e poder defender a nação, dentro de conceitos que eu tive que ir lá e falar todo o poder emana do povo, para o pessoal poder derrubar Dilma, falar dos lesa-pátrias, que a FHC lesou a pátria, para as pessoas começarem a se atentar. Criei várias narrativas dentro, logicamente, né, de uma estrutura que já se havia, que eu aproveitei e moldei ela por a direita
por ter um perfil de uma pessoa urbana, trabalhadora, um microempreendedor, uma pessoa formada, recém-formada. Então, realmente não eram pessoas que estavam preparadas para lidar com a esquerda. E eu que em 1992 participei das movimentações da esquerda, eu conheço, tanto que eu desisti da política por décadas, por perceber que aquilo era uma coisa que eu não queria participar, por julgar suja, por julgar um antro de bandidos e marginais, ao ponto de, ao tentar buscar a forma de melhor defender e proteger minha família, desenvolver conceitos, eu percebi que não existe outra maneira a não ser pular, a não ser lutar na política. Sendo assim, eu me mantive ativo desde as campanhas para derrubar a Dilma, criando narrativas, atacando a própria direita, sendo hostilizado pela direita, até algumas pessoas realmente se sentirem agredidas moralmente e passarem a atacar. As consequências disso, eu fico muito chateado, porque nós vemos realmente que a democracia era realmente como eu previ, que nós vivíamos numa ditadura do STF, que de fato só uma intervenção e uma faxina geral pode resolver o problema desse país. A base disso foi a pandemia, que nós vemos todo o emparelhamento do Estado, nós já havíamos visto, né? Mas a capacidade, o caráter das pessoas de matarem outras pessoas, de se matarem, por cunho político, isso nós não tínhamos noção que era tão grotesco, tão escrachado dessa forma, a ponto de ver que médicos estavam matando pessoas. Realmente, podem me acusarem, mas eu vi. E em 2019, em dezembro, eu já estava alertando que os médicos estavam matando as pessoas entubadas, porque elas estavam apresentando um quadro de alteração dos alvéolos e outras de constipação e tudo mais, que teriam tratamentos. Alertei da vacina, que ia fazer mal, que as pessoas que estavam em casa no início da pandemia não iriam ter atendimento, porque os médicos estavam cortando atendimento, que após ia dar um surto de óbitos que eles iriam usar. Então, todos esses pontos eu salientei. Falei da economia, lá em dezembro, eu disse, pessoal, não entre. O pessoal começou a aproveitar, quando a OMS falou em pandemia, que o ideal era se isolar, todo mundo foi lá e tirou atestado. E eu disse, pessoal, vamos trabalhar. Isso não vai dar certo, não dura só 15 dias, depois tem que curar a vacina. A própria vacina, ela causa letalidades. Eu diria que a vacina, ela tem um nível de eficácia ao ponto que ela fica trabalhando a tua imunidade e te torna uma pessoa mais ativa imunologicamente. Mas, em contrapartida, a vacina, se ela pega uma pessoa que está com alguma debilidade física, em questões imunológicas, a vacina, ela é a sentença de morte, entende? Então, pode fazer o teste, começa a campanha da vacinação da gripe agora, até junho, começa a lotar as UTIs e morrer um monte de gente da gripe. Vocês estão entendendo? Como é que dá um surto de gripe no inverno se todo mundo toma vacina? Não tem lógica, entende? O mesmo acontece com o Covid. Então, salientei todos os processos, apontei tudo na campanha, dei dicas para o governo, falava com o parlamentar, jogava no Twitter, fui bloqueado quase 2 anos no Twitter, falava no Facebook de A, B, C, D, do presidente, D, nos grupos, para os grupos, alguém falava, alguém conhecido, quando eu via as coisas que eu falava estavam acontecendo. Uma delas, quando o governo não conseguia se libertar economicamente do Congresso, por não aderir a nenhum tipo de proposta da economia, eu fui lá e disse, o Lula usou o BNDES para o mal, usa o BNDES para o bem, para devolver o dinheiro para as pessoas poderem comprar, aderir à logística, para a logística retornar. E salientei que eles não iriam ter eleição em 2022, a eleição do Trump foi a prova disso, que o sistema é muito emparelhado. Então veio batendo nessa tecla e percebendo que os ratos saíam da toca e ficavam todos ouriçados quando falávamos em intervenção militar, desde sempre mantive a bandeira de intervenção militar. Aí sim, embora eu li o decreto e sei que é um decreto morto, porque é o decreto que tu faz e ele tem uma validade. Então o decreto do AI-5 ele pode ser
printado pelo presidente, por assim dizer, né? Mas ele não pode ter valor como aquele decreto. Então a AI-5 não existe. O presidente pode lançar um outro decreto hoje e ser o AI-35, o AI-2, dependendo do decreto do dia. Mas aquele decreto não existe, então isso eu tenho ciência, né? Porque ignorante eu não sou. Então, mas eu sei que o pessoal, a ratazana, ela sai da toca e ela fica agressiva. Então a gente consegue descobrir quem é quem. E hoje em dia nós sabemos quem são os lesa-pátrias, quem está fazendo emparelhamento do Estado, e a gente vive o emparelhamento do Estado que é antidemocrático, é anticonstitucional e ao mesmo tempo eles querem alegar princípios constitucionais para manter nós presos, alegando o STF como instituição constitucional suprema, sendo o próprio STF inconstitucional, sendo assim, uma coisa anula a outra, ou seja, o STF não tem valor constitucional quando ele quebra a Constituição. Ele não está acima da Constituição, ninguém está acima da Constituição. Se alguém estiver acima da Constituição, então não é a democracia da Constituição, é uma ditadura. Então, nós estamos vivendo em um estado de caos. Poderia tentar lembrar aqui todas as medidas, todas as ideias, todas as vezes que eu impulsionei a direita, que eu agredi a direita para a direita agir, chamando a direita de covarde e tudo mais, para ver se o pessoal se atentava. E hoje eu vejo milhares de narrativas, centenas, não milhares, mas centenas de narrativas de ideias que eu consegui traçar estrategicamente. E uma das coisas que eu salientei, que na pandemia eu percebi que eles estavam atacando o transporte público para inviabilizar a produção e fazer o Estado quebrar. E ali eu disse, o transporte de aplicativo salvou o país, porque aquela pessoa que não ganhou auxílio, que entrou em desespero, que não tinha o que fazer, o que salvou ela foi o transporte de aplicativo, porque os governadores cortaram até o cartão de transporte. E aí, dentro desse quebra-clima, eu percebi uma tendência de pedir empréstimos da capital do Rio Grande do Sul aos municípios de reestruturar paradas. Eles estavam gastando milhares de reais, não sei a quantidade exata, para restaurar paradas, sendo que as paradas estavam vazias. Eu vejo aqui na Avenida Sertório paradas gigantes com elevadas que não existe nem ônibus nem passageiro. Então, e aí tu vê da onde vem o dinheiro, o que sustentou a política por muito tempo. Aqui o ex-prefeito, enquanto existia na justiça, existe aqui em Gravataí, existe um alinhamento político da justiça e a parte parlamentar, a parte governamental da prefeitura. E eles renovaram o contrato da empresa antiga e agora eles querem dar 5 milhões de reais para essa empresa se reestruturar. Ou seja, então isso é a formatização, a concretização da teoria que eu percebia, teoria não, da tática que eles estavam usando e qual eu percebi, e eu fui lá e alertei o povo, eu disse, olha, eles estão se mobilizando para essa direção, e eles vão tentar relhar o povo e estrangular o povo para fazer o povo ficar refém deles, e isso é trazer o povo para o transporte coletivo. Ali eles têm poder sobre o povo, eles têm poderes sobre a cidade, porque o transporte coletivo, ele trava o trânsito, ele causa confusões, então as pessoas não conseguem sair da cidade, porque imagina se abrir um livre transporte dessa cidade para outra, vai ter livre comércio, e eles não querem isso, eles querem que as pessoas dependam da prefeitura. Ou seja, eu disse, eles vão atacar o transporte de aplicativo. E realmente começou. Os transportes de aplicativo começaram a baixar as tarifas dos motoristas e os motoristas começaram a quebrar. Então, aí já percebemos o dinheiro vindo de fora. Começou-se a onda de querer cobrar pedágio nos centros urbanos e outras medidas para taxar os transportes de aplicativo.
Cada motorista de aplicativo rodando em tempo integral, ele deixa quase R$2.000 de ICM. É um emprego. Uma empresa, ela coloca 45, que é a média de cada ônibus, mas na verdade ela bota 50, 60 pessoas dentro do ônibus. E esse ônibus talvez rode 24 horas por dia. Sendo assim, ela tem um gasto mínimo, com cada pessoa paga uma passagem. No transporte aplicativo entra 2, 3 pessoas. Ou seja, as empresas estão perdendo, e nisso elas contratam uma motorista e um cobrador, mais uma questão de administrativa. Ou seja, o transporte de aplicativo só não viabilizou de as pessoas morrerem de fome na pandemia e cravou a faca no comunismo, como também salvou as pessoas porque gerou impostos, porque os postos faturaram como nunca na pandemia, graças aos transportes de aplicativo, porque aumentou o índice de consumo dos postos, tanto que os postos de aplicativo, tanto que os postos estão dando até desconto agora. Ou seja, ele conseguiu ainda dar retorno para os estados e municípios, ele conseguiu gerar ICM, ou seja, salvou de todas as formas. E não é só ICM, é na peça, é na manutenção, é na venda de veículos. Ou seja, um motorista, ele sustenta muito mais. Ele compra lanche, ele compra isso, coisa que um motorista de ônibus não faz, e coisa que o transporte coletivo público de linhas de ônibus impediu a logística, aumentava o preço do transporte de pessoas para centros urbanos. Por quê? Porque a tarifa era uma tarifa única. Ou seja, agora as pessoas conseguem fazer médias corridas, ir para o trabalho, ter um desenvolvimento melhor e se organizarem melhor para ir para o trabalho. Ou seja, o comércio e as pessoas se moldaram de acordo. E o transporte público agora, as pessoas que trabalhavam no próximo, agora elas não vão ter, como assim, eu que moro da avenida principal, 1,5 km, os meus vizinhos não vão poder mais pegar ônibus, passam ônibus a cada 40 minutos. Ou seja, ficou refém daquele sistema antigo na qual os prefeitos dominavam a punho de ferro. Então, agora, e eles começam assim, é a prefeitura de Gravataí, aí a prefeitura de Porto Alegre, aí uma prefeitura do Nordeste, eles vão pelas beiradas. Ou seja, os vereadores tiveram a reunião e apenas 3 foram contra. Inclusive o vereador que posou foto com o Bolsonaro, que disse que era Bolsonaro, que é policial federal, para você ver que você não pode confiar nem no policial civil, nem no policial federal. Ele diz, eu sou policial. Grandes coisas, eu conheço policial civil aí, não é todos, e é a minoria, que são cotistas, tá? Eles se elegeram com viés cotista. A família vive de sustento da família Rouanet, ou seja, são pessoas que têm degradação, pessoas que não tinham, tiveram dificuldades de se desenvolver em determinados ambientes, que eu fui lá e ajudei elas a se desenvolverem, que elas não conseguiam captar a informação ao redor, as pessoas debochavam e excluíam ela. Eu fui lá, peguei no colo e introduzi ela, entende assim? Mas pelo que eu visto, ela continua incapacitada de compreender o que é uma sociedade. Para votar no viés de cotista, cota de emprego, é absurdo, morre-se habilidade, as empresas vão ter que, hoje em dia nós temos que colocar um monte de mulher que catar mulheres para botar cota parlamentar, enquanto a mulher podia ir lá e se filiar, elas não se filiam porque elas não querem. Sempre mulheres conseguiram se filiar, e não é porque tinha mais homens, porque os homens têm mais interesse nisso, geralmente, e as mulheres não têm. Agora eu fico catando mulheres que sem viés, sem nada, simplesmente para conseguir cota. Então, isso é uma coisa absurda. Isso foi se provando. Ou seja, 3 só vereadores da cidade exclamaram contra, os outros, inclusive esse, que estava lá, usou o Bolsonaro para se eleger, estava lá
falando não, porque o transporte coletivo é que salva as pessoas, transporte aplicativo não salva ninguém, é poucas pessoas que usam. Mentira! Eles entregaram as pessoas um ano, as paradas estavam vazias, hoje ainda as paradas estão vazias. Muitas das pessoas só não pegam o transporte, a maioria só não usa transporte coletivo, 80%, 90%, só não usa transporte coletivo porque elas são reféns do cartão transporte, o Vale Transporte. Porque se elas pudessem usar aquele crédito para pegar o aplicativo, eu tenho certeza que elas estariam usando o aplicativo, porque não tem lógica ela ir 20 minutos antes para a parada, esperar o ônibus que talvez não passe, quando já aconteceu comigo, que eu já precisei, eu já usei transporte coletivo em determinados períodos da minha vida. E o ônibus não passar, como acontece aqui na minha cidade, e não te dá nenhuma explicação. Ou seja, tu simplesmente espera mais 40 minutos por outro ônibus, ou então caminha 20 metros e pega o ônibus lotado na avenida principal. Ou seja, eu tenho certeza que ela não iria estar usando esse aplicativo. Tanto que eu sei que as pessoas pegam o aplicativo, vêm até a avenida principal e depois pegam o ônibus. Sendo assim, eles não estão buscando reais medidas para desenvolver a sociedade. E é exatamente o que eu avisei, eu disse, vocês estão botando atestado, vocês estão entrando na linha do quarentena, vocês estão dando margem para a esquerda, e eles vão aprisionar vocês, tá? E não só isso, isso vai fazer a sociedade brasileira regredir à década de 70, quando qualquer empresa tinha que pedir bênção para o prefeito, para o governador, para ter concessão para funcionar, e dentre elas as companhias telefônicas, e lá o seu CPF estiver barrado nas companhias telefônicas, você não consegue fazer nada, você não existe, você não tem cadastro, só via judicial para você abrir o Facebook, para você ter uma rede de internet, para você ter voz, como eu, que estou fazendo uma live para o perfil. Esse perfil não consegue bloquear, mas eu consigo fazer a live. O outro eu abri novo, eu consigo bloquear, mas não consigo fazer a live. O outro, tudo que eu compartilho, ele não manda, eu só consigo mandar mensagem. Todos eles sofreram sanções diferentes, foram mudando, outros foram prorrogadas as sanções. O Twitter, desde depois de janeiro, quando o Bolsonaro assumiu, que daí eu estava já desmascarando Major Olímpio, aquela coisa que eles estavam tentando fechar a bolha, intermediar o povo e o Bolsonaro, para tornar o Bolsonaro descartável e o povo maleável, e direcionando para o STF, que nós não íamos conseguir reais feitos, porque o TSE é o STF mascarado, e o STF é o partido mascarado, entendeu? Então, desde ali, batendo na tecla para o povo não se acalmar, e o povo se acalmou, mas conseguimos, pelo menos o povo voltou, o povo é aguerrido, só que o povo é acomodado, como na greve dos caminhoneiros. Eu falei, não fiquem em casa, vão para a rua com os caminhoneiros, pois senão vocês pagarão a inflação sozinhos, e os caminhoneiros no máximo vão ganhar um pé na bunda e o desconto do diesel, e foi o que aconteceu. E naquela época nós já podíamos ter limpado a casa, ter limpado, pedido o exército, pedido intervenção, limpado todo mundo, entregado assim, ó, limpinho para o Bolsonaro adquirir, fazer novas eleições. A gente precisa agora de sufrágio popular, artigo 14, plebiscito de A a Z, todas as emendas, fazer plebiscito direto, e artigo 1º, todo poder emana do povo. Precisamos fazer uma faxina geral, só GLO resolve isso.